I'm sorry that you had to translate that. No, I don't really. But I just want you to pray for me as I share this word because I believe God gave it to me. Orem por mim enquanto eu compartilho esta palavra. And it might not be easy for you to Talvez come não on this seja journey. fácil ouvir. So, let's pray. Father God, I thank you for your word. I thank you that your word is alive and it's active, Jesus. I thank you, Father God, that you are building your church. And as you're building your church, the gates of hell will not prevail against your church. Father God, the enemy comes only to steal, kill, and destroy, but you came that we might have life and have it more abundantly. And so, Lord, this morning, I pray that your Holy Spirit will move, Lord Jesus. I pray that you will do what only you can do in this service, Jesus. Father, I pray that we will come in contact with you. We'll come face to face with you, Jesus. We will experience an anointing like never before, Jesus. Father, I pray that you will give me the words to translate this word that you gave to me in English and in Portuguese, that for some reason it will be spiritual, that we can understand it in our spirit, man, and receive it with gladness and be changed so that we are never the same. In Jesus' name, amen. Amen. So one of the hardest things to do as a Christian is to facilitate relationships. Uma coisa difícil para fazer como cristãos é ter relacionamentos. And the thing is, God created us for relationship. E Deus criou-nos para ter relacionamentos. And when I say relationship, I'm not just talking about romantic relationships. E não é só relacionamentos românticos, But I'm talking about every kind of relationship that we have in our lives. mas todo tipo de relacionamento que nós temos nas nossas vidas. And here's the thing, we can't avoid relationships. E nós não podemos evitar relacionamentos. Every one of us have some sort of relationship happening in our lives. Todos nós temos algum relacionamento acontecendo nas nossas vidas. And yet the issue and the area of relationships is where we struggle the most. E é aí que nós temos as mais dificuldades em relacionamentos. You see, because relationships are the one place where we can find the biggest pleasure. Porque aí é onde nós podemos encontrar o melhor prazer, But they also have the potential to be the place where we find the biggest pain. mas também é o lugar onde nós encontramos a maior dor. So I thought for a moment that if God created us for relationships, Então, se Deus nos criou para relacionamentos, that we should at least pause and talk about them. devíamos pausar e falar acerca That we disso. should at least try to be good at relationships. Devíamos tentar ser bons em You see, relacionamentos. but the thing is, in the 21st century, Satan is attacking relationships. Mas nesta época, o Satanás está a atacar relacionamentos. And we're not good at relationships, let's be honest. E nós não somos bons em lidar com isso, vamos ser honestos. We're good at liking each other's statuses. Nós gostamos de fazer We're like good no at telefone commenting on a post. ou comentar, But that one-on-one relationship, we're just not good at. mas quando nós temos um relacionamento um a um, nós temos And the quality dificuldade. and the vibe of the relationships that we have, they're deteriorating. E a qualidade dos nossos relacionamentos cada vez estão piores. But here's the thing. You can't avoid relationships because everything God's going to do in your life, E nós não podemos evitar relacionamentos porque tudo He's que going to Deus do vai through fazer relationships. na nossa vida vai ser através de God is relacionamentos. going to bless you through relationships. Ele vai te abençoar, He's going to speak in your life through vai relationships. falar na tua vida com relacionamentos. And here's the thing. God is not in the business of cutting people off. E Deus não está no trabalho de estar a pôr pessoas de fora. Say amen, somebody. Amém. God is not in the business of cutting people off. Deus não está a pôr pessoas de fora, But God is in the business of reconciliation. mas está no negócio de God is in the business of reconciliação, restoration. de restauração. You see, the thing is, Satan came in a relationship through Adam and Eve E Satanás entrou aí no relacionamento com Adão e Eva, that God rightfully established. que Deus estabeleceu, And he used that relationship to curse mankind. e ele usou esse relacionamento para amaldiçoar a But humanidade. here's what we know about relationships 101. E o que nós sabemos deste tipo de That you relacionamento, cannot have relationship without communication. não podemos ter um relacionamento sem comunicar uns com And os so what outros. began to happen is Eve started having communication with the serpent. Então Eva começou a ter comunicação com a serpente, And through that communication, the relationship that God established in Adam and Eve was contaminated. e depois esse relacionamento foi contaminado que Deus tinha estabelecido. You see, when I talk about relationships, the first thing I want to say is be careful who you speak to. E quando eu falo de relacionamentos, eu quero avisar, tem cuidado com Be quem tu careful falas. of the voices you allow in your life.
Cuidado com as vozes que tu deixas entrar In na tua church, there vida. are many voices. Na igreja nós ouvimos muitas There's vozes voices of family. de família, There's voices of social media. de média, There's voices of real pastors and so-called pastors. de pastores e alguns pastores que não são pastores. And there's voices through the podcast that you watch. E as vozes que nós ouvimos das coisas que nós vimos no internet. And the more voices we have in this world, E quanto mais vozes nós ouvimos, the more I'm praying that, Lord, may my ears mais eu oro, Senhor, que os meus be in ouvidos tune with your voice. estejam ligados com a tua voz. Because the Bible warns you and I that in the last days there's going to be a lot of voices. A Bíblia avisa que nos últimos dias vamos ouvir muitas vozes. There's going to be voices that sound just like the truth. São vozes que parecem a verdade. Voices that are telling us that it's okay, abortion is fine. Vozes que estão a dizer o aborto está ok. Voices that tell us you don't need to go to church. Vozes que dizem tu não precisas de ir à igreja. Ladies and gentlemen, in the last days there are so many Nos voices. últimos dias nós ouvimos tantas vozes. What is the voice that is happening in your relationships? E qual é a voz que está a falar nos teus relacionamentos? What voices are you listening to in the relationships with your friends? Quais são as vozes que tu estás a ouvir com os teus amigos? What voices are you listening to in the relationship between you and your spouse? E no relacionamento entre tu e o teu esposo ou esposa? Let me ask it like this. What are you in tune with the most? Vou perguntar assim, a que é que tu estás ligado mais ou afinado? Because that voice Porque essa voz can make or break you. pode criar ou pode quebrar. So we have to choose our relationships carefully. Então temos que escolher os nossos relacionamentos cuidadosamente. Here's the thing about relationships. God uses relationships to change us. Deus usa relacionamentos para nos mudar. Say amen. All of us were conceived through a relationship. Todos nós fomos concebidos através de um relacionamento. It might have been a bad relationship, Talvez fosse um relacionamento mau, but anyway, you were conceived through a mas relationship. fomos concebidos através desse relacionamento. Here's the thing about relationships. Relationships are where believers exercise character. Os relacionamentos são onde os crentes vão exercer caráter. Look at the person sitting next to you. Say, neighbor, Diga uma pessoa ao lado, amigo, you might have talvez tens the thing that I need. aquilo que eu preciso. Now I want you to look at your favorite neighbor. Say, neighbor, Diga a outra pessoa, I might have eu posso ter the thing that you need. aquilo que tu necessitas. You see, and so here's the thing. We get to pick our relationships sometimes. Pick our relationships. Nós às vezes podemos escolher os nossos relacionamentos. I mean, I didn't pick my parents. Eu não escolhi os meus pais. And a lot of us here, if I were to ask you, would you pick the same parents? Okay. E eu pergunto, será que te escolhias os mesmos pais? Não, não vou perguntar. So the relationship you have with your parents and your family members, and I picked my wife, but I didn't pick my in-laws. Eu escolhi a minha esposa, mas eu não escolhi os meus sogros. I hope that when you pick your relationships, you're thinking about what God wants to do in your life. Eu espero que quando escolhas os relacionamentos, penses naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Because while you can choose a partner based on how they look, Tu talvez queres escolher alguém pela sua aparência. you don't live with the looks, you live with the character. Tu não vais viver com a aparência, mas vais viver com o caráter. Because every beautiful person Cada pessoa linda has a problem tem somewhere. um problema em algum No sítio. matter how good looking they are, Não importa a sua beleza. no matter even how well spoken they are. Mesmo se falam muito bem. I could be a pastor and yet I still leave my socks on the floor. Eu posso ser um pastor, mas ainda deixo as meias no chão. Because here's the thing. God is not going to allow you to live this life Deus não vai deixar que tu vivas esta vida and go on without something that's going to make you seek Him. e não continues sem algo acontecer para que tu And the tenhas que one place buscá-lo. the one place God uses for you to seek Him is in relationships. Uma coisa que Deus usa para nós termos que buscar a Deus é nos nossos relacionamentos. You see,
The relationships that we have can either build intimacy Os relacionamentos que temos podem dar intimidade or they can actually build walls to separate ou us. podem criar barreiras para nos separar. You see, a lot of us as Christians, we're good at having relationship with God. Muitos de nós, como cristãos, temos um bom And a lot of relacionamento com Christians, Deus they're good at coming to church e até vir à and igreja say, all I need is Jesus. e dizer eu só preciso de And Jesus, that might be true 100%. e é verdade. But what if I told you that Jesus uses people? Mas se eu te digo, Jesus usa pessoas. You see, it's fine. I get it. I get that people have hurt you. Eu entendo, as pessoas magoam-te, People have spoken behind your back. têm People falado de trás people das have tuas done costas, things in your têm life. feito coisas na tua vida. But while we must pursue this vertical relationship with the Father, Mas quando temos que procurar este relacionamento vertical there com o are other Pai, important relationships with your fellow man. há outros relacionamentos com as pessoas à nossa volta. And so the problem we have today in this world Então o problema que temos neste mundo, is we've got people saying that I'm not going to talk to this one, temos pessoas a dizer, eu não vou falar com este, but you've got the audacity to come speak to the one who made them. mas depois temos a ousadia de ir falar com aquele que os criou. Okay, Pastor, we've heard you. Where are the scriptures? Proverbs 6, verse Vamos 16. ver em Provérbios 6:16. Here are the 6 things that the Lord hates. As 6 coisas que Deus abomina. Look at your neighbor. Say, neighbor, Diz ao amigo, fasten your seatbelts. põe o cinto de We're segurança. going on a ride. Vamos numa viagem. Some of you are not participating. Alguns não estão a I'm participar. trying to help you build a relationship with the person sitting next Eu to quero you. que vocês criem um relacionamento com a pessoa Because ao they vosso might have lado. what you need. Talvez eles tenham o que tu precisas. And I want to encourage you next Sunday, E eu quero encorajar no próximo don't sit domingo, next to your friend, não vais sentar ao pé do amigo, because the person that has your breakthrough might not be sitting in the row that you're sitting in. da person that is you. The person that has your breakthrough. Na próxima semana não te sentes ao pé do teu amigo, porque a pessoa que te vai ajudar talvez é outra pessoa que não é teu amigo. Please give it up for Auntie Naomi. Please. She's amazing. She's here in the morning. She's doing the service. She's singing and then she's translating and she's not 25. So Yeah. yeah. So praise the Lord for this woman of God. So here's the thing. There are things that the Lord hates. Somebody said hate is a strong word. Há coisas que Deus abomina e às vezes dizem que isso é uma palavra muito forte. Well, let's go for it. The Bible says that these 6 things, maybe you can put in the Portuguese, I'll read it in the English or whatever. These 6 things the Lord hates. Yes, even 7 are an abomination to him. What does the Lord hate? A proud look. Olhar orgulhoso, altivo. I don't know why you're not saying amen to that. Vocês não Because disseram this is, amém. I didn't write this book. Eu não escrevi a Bíblia. I'm reading the Bible. Eu estou a ler a Bíblia. God says he hates a proud look. Ele odeia olhos altivos. Because sometimes we even walk into the church and we've got a proud look. Às vezes nós entramos na igreja com um olhar altivo, You thought orgulhoso. God was only concerned about what's happening in your heart? Tu achas que Deus não se preocupa com o que God says acontece no that teu coração? I hate the outcome of what's happening in your heart. I Eu hate the look. Eu detesto o que está a acontecer no teu coração, esse olhar. Amen. Yeah. Here's another thing that the Lord hates, a lying tongue. Uma língua mentirosa. Look at the person next to you, say, stop lying. Diz à pessoa ao teu lado, para de Because here's the mentir. thing, God hates a lying tongue. Deus detesta uma língua mentirosa. And how many times in our relationships do we lie? E quantas vezes nós mentimos nos nossos And I relacionamentos? don't care if you call it a white lie, black lie, gray lie, it's a Eu não lie. importa a cor que vocês chamam, se é branca, negra, o que é uma mentira. Your wife comes to you dressed in the dress that she thinks is beautiful. A tua esposa vem ter contigo com o vestido que ela acha que é And bonito. because you're a good husband, when she asks you, babes, how do I look? E quando ela pergunta a ti, querido, como é que eu me pareço? But this is not for you sanctified. You tell her the truth all the time. Vocês têm que dizer a verdade. Here's another thing the Lord hates. God hates hands that shed innocent blood. Ele abomina mãos que derramam sangue inocente. It's getting serious now. Here's the thing. Abortion is shedding innocent blood. O aborto é derramar sangue inocente. And I want to tell you something. The world is going to answer to God for shedding innocent blood. E o mundo vai ter que responder a Deus por ter derramado esse sangue. Because humans don't make people. God makes people. Porque os humanos não criam pessoas, Deus That's why é the que cria Bible says pessoas. that before I formed you in your mother's womb, I knew you.
A Bíblia- I sanctified you. a Bíblia I diz- set you apart. Eu conheci-te no ventre da tua mãe. So when you destroy the thing that God knew before the foundation of the world, Quando tu destróis aquilo que Deus conheceu antes da fundação do oh, mundo, you're going to answer to God, my friend. vamos ter que responder a God's still Deus. looking for righteousness. God is still looking Deus ainda for quer uprightness. retidão. God is still looking for holiness. Ele ainda quer God still santidade. wants us to fear Him in our relationships. E nós temos que o temer nos nossos relacionamentos. Another thing God hates is a heart that devises wicked plans. É um coração que maquina projetos iníquos, ou um coração que faz planos Man, if you can iníquos. sit at home and plan evil against another person, Que podemos estar em casa a planear coisas más contra outras pessoas. or you can throw stones at me, I question your very salvation. E podem atirar pedras, mas eu quando vejo isto, acho, será que és salvo? And here's another thing. God says, feet that are swift Pés que se apressam to do evil. a fazer o Oh, mal. when it's the wrong thing to do, we run to the wrong thing. Quando é a coisa errada para fazer, nós corremos para fazer But isso. when it's time to come to prayer, you're slow to come to prayer. Mas quando é tempo de oração, nós somos vagarosos em vir para a oração. It's fine. The amens are going down. It's Os fine. amém já estão a diminuir. A false witness who speaks lies. Uma testemunha falsa que And one who prefere sows, mentiras. watch this. God says He hates the one who sows discord E o que semeia contenda among the brethren. entre os irmãos. Because God is serious about unity. Porque Deus é sério acerca da união. God is serious about us getting along. É nós nos darmos uns com os outros. You can't just say, I want to worship Jesus, but you've got a problem with your brother. Nós não podemos dizer, eu quero adorar a Jesus, mas temos um problema com os nossos irmãos. Okay, where do we find that, Pastor? Onde é que encontramos Matthew isso? 5, verse 21. Mateus 5, 21. Matthew 5, verse 21. Are we there? You've heard that it was said that said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Listen to me. That scares me. Eu quando leio isso eu fico com medo. That scares me. Because the Bible is saying that if you're angry with your brother without a cause, Diz que se tu estás encolarizado ou com ira contra o teu irmão, I know that you think this doesn't apply to you, but here's the thing. Some of you are angry with somebody and you are hot-spotted. talvez alguns de vocês estão zangados com alguém. It's not even your own anger. They recruited you to be angry. Algumas pessoas já envolveram para tu estar zangado com alguém. You can't say amen to this because it's true. And I'm fine with it. I've been doing this for some time, so I'm not here for amens. Yes. And here's the thing. And whoever says to his brother, Raka. E algum que diz ao seu irmão, Raca, I don't know what that means. Shall be in danger of the council. será réu diante do sinédrio. Now, I don't know what Raka means, but it sounds serious. It means moron. A moron. But here's the thing. It says, but whoever says, you fool, shall be in danger of hell's fire. Quem chamar alguém de louco, a palavra raca é também parecido com louco. I don't know about you. I've said worse things than fool. Eu não sei se vocês, mas eu já chamei algumas pessoas mais do que louco. Therefore, if you bring your gift at the altar, this is the part I want to talk E to aqui you eu about. quero falar, If se you bring your gift at the altar and they remember that your brother has something against you, apresentares a tua oferta no altar e lembras que o teu irmão tem algo contra ti, I want you to hear what I'm saying, church. ouçam. The Bible is saying that if you bring your gift at the altar, Se tu estás a tua dádiva ao altar, that means if you come to church and you're about to raise your hands, se tu vens à igreja e queres levantar as mãos, God is saying, if you come to church and you realize, oh shucks, my brother has something against me. Not only if I have something against them, e se tu vens à igreja e tu dizes, aquele irmão está zangado comigo, não se tu tens alguma coisa contra essa pessoa,
The Bible says, leave your gift there before the altar and go your way first. A Bíblia diz para deixar a tua oferta no altar e reconciliar primeiro First be reconciled to your brother com o and teu then. irmão e depois God is saying that I don't even want to hear your worship until it's right with your brother. Deus está a dizer, eu nem te quero ouvir o teu louvor se tu não estás em bem com o teu All I irmão. need is God. All I need is God. No, God says, Eu só preciso de Deus. get right with your brother because the things I want to accomplish in the earth, Deus diz, põe as coisas bem com o teu irmão, porque aquilo que eu quero fazer na terra, they require you to be right with your brother. tu tens de estar bem com o teu irmão. You see, the Bible is always telling us to love one another, love our neighbor. A Bíblia diz para nós amarmos uns aos outros e amar o próximo. Church, I repeat, God is serious about our horizontal relationship Deus está sério quando Ele fala de nossos relacionamentos. to the point where He says, I don't even want to listen to that. Que Ele até diz, eu nem quero ouvir o vosso louvor. Because if you can't be right with your brother whom I died for, Se tu não podes estar a bem com o teu irmão que eu your morri por brother and ele, sister who bears my os image, teus irmãos que têm a minha imagem, man, you've got a problem. tens um problema. So, one of the biggest themes of relationships is love. Uma das coisas grandes do relacionamento é o amor. How many of us love? Quantos de nós amamos o amor? Okay, so I wanna share something with you because the question I have for you is, but what does love require of you as a Christian? E o que é que o amor pede de ti como cristão? What does love require of you in your life O right que é que now? o amor está a pedir de ti When you esta say you manhã? love God, what does that mean? Quando tu dizes eu amo a Deus, o que é que isso significa? What does it mean to be a Christian? O que é que significa seres cristão? How do you navigate friendships and relationships as a Christian? Como é que tu lidas com relacionamentos e amizades como cristão? Because as a Christian, sometimes love is like carrying a cross. Porque às vezes, para nós como cristãos, amar é carregar uma cruz. Love looks like a cross when you're a believer in Christ Jesus. Quando somos cristãos, o amor parece uma cruz quando And somos God is calling cristãos. us to carry our cross E daily. Deus chama-nos para carregar a nossa cruz diariamente. Someone said, my cross is too heavy. Maybe I must cut it. Alguém disse, a minha cruz é muito pesada, tenho que cortar um pedaço. Because sometimes loving people who are unlovable is the hardest thing you can do as a Christian. Porque às vezes amar pessoas que é difícil amar é a coisa mais The difícil para Bible nós. says, what good is it if you love those who love you? A Bíblia diz, é muito fácil amar What aqueles good que is te it if you amam. only bless the people who bless E you? só abençoas aqueles que te abençoam. The real test of love, listen to me, O maior teste de amor is how you carry the cross of loving people é carregar a cruz de amar pessoas who may never love you back. que talvez não te vão amar de volta. Because our Savior, Porque o nosso Salvador, o He nosso took the Salvador, first step in saying that I'm going to love the unlovable. Ele tomou o primeiro passo e disse, eu vou amar aqueles que não merecem. When it comes to this issue of relationships, I'm not going to set standards that I have not accomplished. Quando nós falamos de relacionamentos, não vamos ter um padrão que não conseguimos alcançar. That's why before He went to be with the Father, He said, love one another as I have loved É you. por isso, antes dele partir para o Pai, ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. He doesn't say love one another as I've written for you. Ele não disse, amai-vos uns aos outros como eu He's saying that escrevi. the thing I'm asking you to do, I've already done it. O que eu estou a pedir, eu já fiz. So if you don't know where to look, He says, look at the example that I am. Então, se não sabes onde olhar, ele está a dizer, olha para mim como But he exemplo. takes it a step further because while He's on the cross, Mas enquanto ele estava na cruz, ele tomou mais um passo. He says that, Father, forgive them, E ele disse, Pai, perdoa-os, for they know not what they do. porque eles não sabem o que What does fazem. love require of you, O church? que é que o amor está a requerer de ti esta What does it manhã? mean to love somebody as a Christian? O que é que significa amar alguém como cristão? To love somebody who won't surrender. Para amar alguém que não se submete. Sometimes it's not even loving somebody who won't love you back. It's loving somebody who won't receive your love. Às vezes até amar alguém que nem quer receber o teu And you amor. keep showing up. E tu tens que You mostrar keep amor. showing up because here's the thing. I'm not just loving you because you're lovable. Eu não te estou a amar somente porque tu és uma pessoa amável. I'm loving you because I'm overflowing with the love of the Father. Mas eu posso amar-te porque eu tenho o amor de Deus a Church, fluir. He loved me when I was not lovable. Ele amou-te quando tu não eres uma pessoa And so, para ser how amada. dare I withhold the love of Jesus from you?
Como é que tu podes também não dar o amor de when I Jesus aos didn't deserve outros? it in the first place? Quando nós também não merecíamos. Man, that amen sounds like you don't understand what Jesus did for you. Eu acho que isso também vocês não percebem o que Jesus fez. There's a story, it's not documented in the history books, of during the Holocaust in Germany. No Holocausto na Alemanha, There was a soldier who was working obviously for the Nazi, a German soldier. havia um soldado alemão And he was running and pursuing this Jewish man. e ele estava a correr atrás de um judeu And he wanted to kill this Jewish e queria man. matá-lo. And he's running after this Jewish man so hard E ele estava a correr com tanta força because somebody in charge told him that you must hate this Jew. porque alguém disse a ele: tu tens que odiar os judeus. Talk about being hot-spotted with hate. Eu estava a falar de sermos influenciados com See, we ódio. have to be careful because your government can hotspot you to hate somebody that Jesus loves. Tu tens de ter cuidado que o No, teu you're governo, not hearing what I'm saying. o teu governo pode I'm saying influenciar-te para odiar alguém. I'm first a Christian before I'm DANC, whatever. Nós temos de ser cristãos antes de pertencer a um partido político. My Christianity is based on the Bible. O meu cristianismo é baseado na Bíblia. It's not based on my skin color. Não é a cor da minha pele. So you can't hotspot me to love somebody who's ANC Então não podes me or to juntar hate somebody who's ANC para odiar alguém que é do ANC, because I'm DA, whatever you call porque eu it. sou DA, ou o que é que vocês querem chamar. Man, love is a crazy thing. O amor é uma coisa louca. Love will make you do crazy things. O amor faz-nos fazer coisas loucas. Because while the soldier is running after this Jew, Enquanto este soldado estava a correr atrás do judeu, he falls in a ditch ele caiu num buraco. and he could die. Ele ia morrer. And this Jewish man E o judeu parou looks back and he sees that the soldier who wants to kill him fell in the e ele ditch. viu que aquele soldado caiu no buraco. And he goes back and he E ele helps this man. voltou e ajudou-o. Because love will make you do crazy things. Porque o amor faz-te fazer coisas loucas. Listen to me. You say, that's just too much. You don't know until you've loved something. Tu dizes, talvez isso é muito, não sabes até tu amares algo. Try having children. Tenta ter filhos. You'll understand what love will make you do. Vais entender o que o amor te Love faz will make you fazer. go up to the school and say, my child is being bullied. O amor me leva-te a ir à escola e dizer: estão a ser maus para os meus filhos. And here's the thing. Love will make you fight for your child even when they're wrong. E o amor até faz-nos lutar pelos nossos filhos quando eles estão errados. Greater love. Maior Than amor this. não há. There's no greater love than this, that a man lays down his Homem life dá a sua vida for his brother. pelos irmãos. What does love require of you? O que é que o amor está a requerer de ti? Are you like the Germans, the Jewish man that, you know, he's trying to kill me, but he fell in a ditch, but love requires me to turn back and help my enemy. És como este judeu que o que estava a correr atrás dele caiu no buraco, mas o amor puxou-me para eu ir ajudar a ele. What good is it for you to love those who love you only? A Bíblia diz o que é que interessa nós amarmos aquele que nos amam. If you know anything about the Holocaust, you'll know this. Se tu souberes alguma coisa acerca desse tempo do Holocausto, tu vais conhecer isto. There's a lot of stories, but this one says a simple German sergeant, Outro soldado alemão used his position in Germany. usou a sua posição na Alemanha In a Germany army office to forge papers. Ele pôs papéis falsos. So he's forging papers, and because these papers will provide work permits. Porque ele queria dar permisos de trabalho. And the papers he forged, they were able to transport up to 300 Jews to safer locations. E por causa dele pôr esses papéis falsos, ele conseguiu salvar muitos judeus. So this soldier put his life on the line Então ele pôs a sua vida na linha, because of a Jewish person porque uma pessoa judia or Jewish people that he was designed and told that he's supposed to hate. que tinham dito a ele que ele devia de odiar. And this story says that he was executed Ele depois, mais tarde, foi morto in 1942, em 1942, writing his final letter. a escrever a última papel falso. Rather, writing in his final letter that he had just acted as a human. Mas ele tinha só agido como um humano.
3 years before the World War ended, Antes da guerra terminar, he gets executed because he's loving somebody that ele foi morto porque ele amou alguém according to his government he shouldn't love. que, de acordo com o governo, ele não devia de amar. I ask you the question again, church. E eu faço a pergunta novamente. What does love require of you? O que é que será que o amor requer de ti? Romans 12:9. Romanos 12:9. Are you guys still with me? Ainda estão comigo? If you didn't bring a Bible, you're going to be spiritually bankrupt Se não tra- because I'm reading a lot of verses today. Romans chapter 12 verse 9 until verse 21, it's going to be quite a lot of reading, so just bear with me. Eles vão pôr e os irmãos seguem. It says, don't just pretend to love others. Here's what that means. It means you can pretend to love others. Aqui diz: o amor não seja fingido, significa que às vezes nós fingimos que amamos. It says, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Here's that word again. Hate what is wrong. Aborrecei o que é mau. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. God is saying that I don't want you to pretend to love your neighbor. He said, I want you to love each other with genuine affection. Deus diz: amai-vos cordialmente com amor fraternal genuíno. He says, take delight in honoring each other. Preferir honrar uns aos outros. He says, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope. Be patient. Oh, patience. He says, be patient in trouble and keep on praying. When God's people are in need, be ready to help them. How many of you are like that? Acudir aos santos nas suas He necessidades. says, always be eager to practice hospitality. Exercei a hospitalidade. Here's this verse. It says, bless those who persecute you. E abençoai os que vos perseguem. Don't curse them. Pray that God will bless them. E orai para que eles sejam abençoados. How many of you, the last prayer was, Lord, please bless my enemies? Quantos de vocês, a última oração que fizeram: Senhor, abençoa os meus inimigos? And here's the thing, you can pray that prayer, E podem orar essa but I'm oração. asking, when was the last time you prayed it and you meant it? Quando é que foi a última vez que nós oramos isso e era verdadeiro? See, Pastor Naomi, the hardest thing is for church people to receive the truth. A coisa mais difícil como nós crentes é para receber a verdade. He says, be happy with those who are happy and weep with those who weep. Live in harmony with each one. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. You see, you'll find me everywhere. Because, the thing is, this thing of important people really gets to me. Eu gosto de lidar com qualquer tipo de pessoa, porque isto de pessoas importantes irrita-me. Because the blood that covered you is the same blood that covered everybody else. Porque o sangue que me cobriu cobre todas as pessoas à nossa volta. And listen to me. In heaven, E no céu, when we look at the face of Jesus, quando olhamos para a face de Jesus, it's not going to matter if you lived in Sandton or Regent's Park. não é porque vivemos em Santa Because when you Regent's Park. see his face, Quando vimos a sua face, it's going to be the most beautiful thing you've ever seen. vai ser a coisa mais bela que nós vimos. And listen, the reason I don't have time to judge other people E a razão porque eu não tenho tempo para estar a julgar aos outros is because you might think, and we got to be careful, especially the Christians who've been Christians for years. e especialmente quando somos cristãos há muitos anos. You must be careful with the self-righteous spirit. Nós temos que ter cuidado com o espírito de Because justiça. God came for the lost. Porque Deus vai pelos aqueles que estão perdidos. And God is still in the business of saving the lost. E Ele ainda está a salvar os que Jesus estão came perdidos. for the sick. Ele vai para os que estão Jesus came doentes. for people who don't fit in. E os que não cabem no nosso ambiente. So be careful to look down on people who don't look like you. Mas não vamos olhar Or abaixo don't live where you live. às pessoas que são diferentes de nós ou Because não the same vivem. blood that covers you covers them. Porque o mesmo sangue que te cobre eles. And here's the thing, when we get to heaven and we see the beauty of Jesus and his face, E quando vimos a face de Jesus no céu, man, even the self-righteous people are going to realize that, man, he is the most beautiful thing I've ever seen.
E até as pessoas que acham que são importantes vão ver a And coisa I'm mais hoping bela. that as you look at the face of Jesus, Quando you olhamos para a realize face de Jesus, that you too are not as clean as you think you are. tu vais ver que tu também não és tão limpo ou santo como tu pensavas. How dare you when God has been so good to you? E quando Deus tem sido tão bom para ti, There's classism in the kingdom of God. I don't associate with them. I don't eat with them. como é que tu podes fazer divisão no reino de Deus? Dizer, eu não como com aqueles, eu não lido com aqueles. Peter had an issue with this E Pedro tinha um problema com isto. because Peter only ate with certain people. Ele só tomava comida com algumas pessoas. But Paul confronted him. He Mas told him, depois Paulo enfrentou e he said, disse: Peter, you're a hypocrite. Pedro, tu estás a ser hipócrita. When you're with the Jews, you eat with the Jews. When Quando you're tu with the estás Gentiles, you com eat os with the judeus, tu Gentiles. comes de uma maneira, e quando And estás com os sometimes you're gentios, acting comes de better. outra maneira. He says that's why the Bible says don't not associate with people just because they don't live where you live. Listen, some of you are here and you're thinking, Pastor, this is like Christianity 101. Yes, but are you applying it in your life? E alguns estão a ouvir e dizer, pastor, nós já ouvimos isso, mas será que tu estás a aplicar à tua vida? You see, we always want new revelation. Nós queremos revelações novas, But are you doing the old revelation? mas será que estás a fazer as coisas And antigas? here's what I found. What I found is that, every generation has a sound, and I'm happy for our E generation. cada geração tem o seu som. But there's new doctrines and they scare me. The doctrines that are happening nowadays and the things that are happening, they scare me because Mas há doutrinas novas e coisas novas que me estão a pôr com um receio. I don't find them in this book. Porque essas doutrinas eu não encontro neste livro. So stop looking for new revelation. Então não procures Apply revelações the old novas. revelation. Aplica as coisas The antigas da simple Bíblia. gospel, the real word of God. O evangelho simples. Sure. Don't be proud to enjoy the company of ordinary people and don't think you know it all. E não sejais sábios aos vossos olhos. Never pay back evil with more evil. Não torneis mal por mal. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live in peace with everyone. Now, it's not always possible to live in peace with everyone Diz aqui, se for possível, tende paz com todos os homens. because it takes one person to forgive, Porque não é fácil, só precisamos uma pessoa perdoar, but it takes two people to reconcile. mas duas pessoas têm que reconciliar. So it's not always possible to live at peace, but you see, and I was saying to somebody this week that Jesus calls us to be peacemakers, Jesus chama-nos para nos ser pessoas que trazem paz, not peacekeepers. não só guardar a paz. There's a difference between being a peacemaker and a peacekeeper. Há uma diferença entre aqueles que trazem a paz e um que guarda a paz. Peacekeepers struggle with people pleasing. As pessoas que guardam a paz querem ser bons para todos. Peacemaker means that if I've got a problem with you, I'm going to come tell you. Mas se nós queremos fazer paz, se eu tenho um problema contigo, eu vou ter contigo. That's a peacemaker. They confront you. They come to you. É alguém que vai confrontar-te. But you see, peacekeepers, they fake. Os que guardam a paz às vezes são falsos. Let's pretend we're okay. Vamos fingir que está tudo bem. You see, and Jesus doesn't bless that. E Jesus não abençoa isso. Jesus blesses authenticity. Ele abençoa aquilo que é autêntico. So I'm trying to move away from this, but I'm struggling. But let's go. He says, do all that you can to live in peace with everyone, dear friends. Never take revenge. Ish. Não vos vingueis. In your relationships, do you take revenge? Será que tu és vingativo nos teus relacionamentos? They didn't make me coffee. I'm not going to make her coffee as well. Ela não fez café para mim, eu também não vou fazer café para ela. You never greeted me last week. I'm not greeting you. Aquela pessoa não me cumprimentou, eu também não vou cumprimentar. Can I ask you a question? What if God treated you like that? E se Deus tratasse a ti assim da mesma maneira? The Bible says, to him whom much is given, much is A required. Bíblia diz aquilo que muito é dado, muito é devido. Because I had to learn this quickly, that just because somebody is sleeping during my sermon doesn't mean I'm boring. Eu tive que aprender que não é só se alguém está a dormir enquanto eu prego, não quer dizer que eu sou uma pessoa aborrecida. In fact, maybe they could be praying for me. Talvez estavam a orar por mim e eu pensava que estavam a dormir.
Maybe their baby was just born last week and they didn't have a good night's sleep. Talvez eles não dormiram bem a noite passada e agora estão a batalhar, And they came to church and that's honorable. mas vieram à igreja. Amen. Amém? So, Christians, we are called to assume the best. E nós somos chamados para procurar o melhor. Here's what that means. If my wife says that, babes, after you drink the cup of coffee, please take your plate to your cup to the kitchen. E se a minha esposa diz-me, querido, quando tu bebes o café, por favor, leva a caneca para a cozinha. Because you see, I still have problems. Pray for me. E porque eu ainda tenho problemas, oram por mim. I will literally finish drinking the cup of coffee, Eu bebo chávena de café, leave it on the table, deixo na mesa, go to the kitchen, vou à cozinha do something in the kitchen. And e faço qualquer coisa. so here's the thing. Here's what assuming the best means. When my wife says, make sure you take your plate or your cup to the kitchen, Quando a minha esposa pede para que eu leve o prato ou o copo Before para a you go to cozinha, bed. antes de ir para a cama, and after drinking my cup of coffee, e depois bebo o café, I leave my cup at eu the table deixo lá and I go to bed. e vou para a cama. And I'm innocent. E eu estou inocente. You have to understand that I'm not trying to be evil. E eu não estava a tentar ser mau. She wakes up in the morning Ela acorda de manhã and she sees the cup is not in the kitchen. e ela vê que esta caneca não está na cozinha. She can decide two things. Ela pode decidir duas coisas. She can take the cup to the kitchen and never tell me that I left it by the Ela table. pode levar a caneca e não dizer nada And assume the best, e pensar o melhor, that maybe he forgot. que talvez ele esqueceu-se See, novamente. relationships get dented Os relacionamentos ficam afetados when we think our partners are to get us. quando nós pensamos No, you que a just nossa did that esposa ou because you esposo didn't want to listen to fazer me. as coisas de propósito. To the unmarried people, Para as pessoas que não são casadas, you don't understand what I'm saying. tu não entendem o que eu estou a dizer. Because you don't know what a cup of coffee can do to a marriage. Porque tu não sabem que o copo de café pode fazer a um casamento. You see, they're laughing more this side. Deste lado estão a rir mais. Can I tell you that we fight over the most? Nós muitas vezes brigamos sobre as coisas mais loucas. I remember my wife is not here, so I can tell you all the A minha stories. esposa não está aqui, então eu posso contar as histórias. We fought over my seatbelt. Uma vez tivemos uma briga por causa do meu cinto de segurança no carro. She said, put on your seatbelt. Ela diz, põe o cinto. I said, we're just going around the corner. Eu disse, nós só vamos ali, aqui perto. Yeah, but please, put on your seatbelt still. Mas mesmo assim, põe o cinto. But we're just going here. Mas só vamos aqui. And that evening was not... E essa noite não foi uma coisa So agradável. that's the moral of the story. E o moral da história, Take your cup to the kitchen and put on your seatbelt. levem a caneca para a cozinha. Okay, so let me... for the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. E diz, porque Deus diz, minha é vingança e retribuirei. Instead, if your enemies are hungry, what must you do? Feed Mas se o them. teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. If they are thirsty, give them water, but they must take it to the kitchen after drinking. E se eles têm sede, dá água, mas eles têm que levar o copo para a cozinha. In doing this, E fazendo isto, you really want to revenge your enemies? se vocês querem se vingar dos vossos Be inimigos, kind to them. sejam bons para eles. Oh, there's nothing worse than being kind to somebody Não há coisa pior do que sermos bons who's para not alguém, nice to you. que essa pessoa não é boa para nós. They don't understand why you're being so nice. Eles não entendem porque é que nós estamos a fazer isso. Greet them. Vamos cumprimentar, Bless them. vamos abençoá-los. Maybe they'll become the Christian that you want them to be. Talvez eles vão se tornar o cristão que tu querias que eles fossem. But here's what the Bible says. It says when you do that, it says, it says that in doing this you will heap burning coals Diz, amontoarás of brasas de shame on fogo their head. sobre a sua cabeça. They don't understand, man. I've been talking bad about you, but you're so nice to me. Eles não entendem, mas eu estou a falar mal desta pessoa e eles são tão bons para mim. I'm trying to be ugly to you, but Eu estou a ter ser má para ti, you still send me messages. You're mas so nice. tu ainda és boa para mim, ainda mandas mensagens. Here's how we overcome as Christians. It says, don't let evil conquer you, but conquer evil by Diz, doing não good. deixes que a maldade conquiste, mas conquista a maldade com o bem. I don't even think I've got enough time to tell you all about this. 1 John chapter 4, verse 18. Are we still together?
I hope you're taking notes, not offense. Eu espero que vocês estão a tomar notas e não ofensas. Some of you are good at taking offenses, but not notes. Alguns são bons a tomar ofensas, mas não notas. By the way, the title of my message is The Difficult Work of Relationships. O meu título é O Trabalho Difícil de Relacionamentos. Okay. Such love has no fear. Such love has no fear because perfect love expels all fear. Can you put it in the O amor NIV? perfeito lança fora o medo. You can put it in I English. put it in the NLT, so I'm not going to be able to do the NLT, so I'm just going to. It says, if we are afraid, it is not for fear of punishment. It is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. We love each other because He what? First loved Nós us. amamos Look at porque your neighbor, Ele say, nos neighbor, amou primeiro. Jesus first loved you. Jesus amou-te primeiro. You see, Jesus didn't wait for you to be perfect. He didn't wait for you to join Bible college. Ele não esperou que tu fosses perfeito ou estivesses a ir à Didn't escola wait for you to bíblica speak in tongues. ou que falasses em línguas. Man, Pastor Abel's messages on grace, they've been rocking my world. A mensagem que o pastor Abel deu sobre a graça tem mexido comigo. It says we love each other because He first loved us. Nós amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Now, if you don't understand this love, you're not going to be able to love your neighbor. E se não entendes este amor, não vais amar o teu próximo. Because if we want to love our neighbor truly and correctly, Se queremos amar o próximo da maneira certa, it's an overflow of the love we already é a experienced. abundância do amor que já estamos a experimentar. The reason you struggle to love is because maybe you don't feel that God loves you. Talvez tu tens dificuldade em amar porque tu não sentes que Deus te ama. And so you can't give what you don't have. Então não podes dar aquilo que tu não tens. We love each other because He first loved us. If someone says, Amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. if someone says I love God, Se alguém diz que ama a Deus, but hates his fellow believer, mas odeia o seu próximo, that person is a ele é mentiroso. lamanga. Ana. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And He has given us this command. Those who love God must also love their fellow believers. Ele deu-nos o mandamento, quem ama a Deus ama o seu irmão. I believe I still have time. Eu acho que ainda tem tempo. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. There's going to be a lot of Bible verses, so just get ready. I'm just going to read, and you get convicted. Eu vou ler e vocês seguem. If I could speak all languages of the earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Yes, that's the correct response. Ouch. Because if you can speak languages and you've got gifts and you Tu don't have falas love, em línguas e tens os dons, mas não tens amor, you're just making noise. só estás a fazer barulho. If you had the gift of prophecy, and if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Relationships. Relacionamento. How does God define love? 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Como é que Deus define o amor? Vamos ver. This is how God defines love. From verse 4. We're still on the same. Love is patient and kind. Let me ask you, in your relationships, are you patient? Será que nos teus relacionamentos tens paciência? Think about that. Are you patient with your wife? Tens paciência com a tua esposa? Are you patient with your children? Com os teus filhos? Are you patient with your friends? Com os teus amigos? Now, I'm patient with my friends. Mandla is like, I'm running out of it with Mandla. Eu tenho paciência com o Mantla, mas já está a acabar. But I really try with Mandla. Mas eu tento. If you don't know who Mandla is, he's the guy who plays Ele the bass. é o que toca a viola aqui. But God is working on him. Mas Deus está a trabalhar nele. Love is patient.
and it's kind. Are you kind? Será que tu és benigno? You see, we want the deep stuff. Nós queremos as coisas profundas. You want me to come and tell you about spiritual sanctification. E talvez queres que eu falasse de santificação espiritual. Let's go back to basics. Are you kind? Será que tu és benigno ou Are you bondoso? patient? Tens paciência? When you get to Capitec and that queue is long, Quando chegas ao Capitec e aquela fila é enorme, do you get frustrated with the guy who's just there to check his bank balance? estás frustrado com aquela pessoa que está ali só para ver qual é o balanço da conta? Because sometimes I feel like you can do that on the phone, man. E às vezes eu digo, por que é que tu não foste fazer isso no telefone? I think there's a reason God defines the first definition or characteristic of love is patient, because when you love someone, you wait for them. Eu acho que uma grande definição do amor é paciência, porque nós Here's another amamos definition of alguém, love. temos paciência. Love is not jealous or boastful. O amor não é invejoso ou não se vangloria. When your friend gets a promotion at work, Quando alguém é promovido no trabalho, you know, you should see how you guys look. vocês deviam ver as vossas caras. It's not boastful, it's not proud or rude. Não se ensoberbece, Love doesn't demand its own way. não busca os seus próprios interesses. My way or the highway, that's not love. It doesn't. It does not, it says, it is not irritable. Eish. Não se irrita. And it keeps no record of wrong, ladies. Não suspeita mal, mulheres. Here's another thing that love does. It does not rejoice about injustice. Não se regozija com injustiça. Are you happy when something wrong is happening to other people? Será que tu ficas feliz quando as coisas correm mal para os outros? Biblically, if I'm a believer in Christ Se eu sou um crente em Cristo and my enemy is going through a hard time, e o meu inimigo está a passar mal, first of all, I shouldn't have enemies, para já eu não devia ter inimigos, but I shouldn't rejoice about their hard mas eu times. não devia ficar feliz quando eles passam por mal. I mean, we sing the song "Break My Heart for What Breaks Yours." Nós cantamos uma música que diz: quebra o meu coração por aquilo que quebra o teu. Sure. This is even hard to read. It says, Até é difícil ler, whenever the truth, it says it, but it rejoices whenever the truth wins out. mas regozija com a verdade. Love never gives up. O amor nunca desiste. You know, when I see people that have been married for a long time, Quando eu vejo pessoas que estão casadas há muito tempo, it is such an encouragement to me. encoraja-me. Never loses faith, is always hopeful, Tudo crê, tudo espera and it endures through every circumstance. e tudo suporta ou passa através de todas as circunstâncias. You see, how do you exercise 1 Corinthians 13 in your life? Como é que nós exercitamos 1 Coríntios 13 na nossa vida? Because 1 Corinthians 13 looks a lot like Galatians 5, verse 22. Porque é muito parecido com Gálatas 5, versículo 22. Are you there? Galatians 5, verse 22 to 23. Now, the fruit of the Spirit helps us to love our neighbors. Did you guys know that? O fruto do Espírito ajuda-nos a amar o nosso próximo. And here's what I know about fruits. They don't lie. E o fruto não mente. You can walk around saying you're an apple tree, but when we start seeing oranges, Tu podes dizer que és uma macieira, mas quando nós vimos laranjas a sair, then we know you're not an apple tree. But here's the law of reproduction. mas aqui vamos falar da lei de reprodução. The law of reproduction is that you will only reproduce what you are. Tu só vais reproduzir aquilo que tu és. Sure. This is really good stuff, man. Here's Galatians 5. It says that, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. O fruto do Espírito é Love. Sounds like 1 Corinthians 13. parece Love, 1 de Coríntios 15, joy and 13. peace. Patience. Love is patient. Kindness. It's a fruit of the Spirit. Goodness. Faithfulness. Gentleness. Don't shout. Be gentle. Mansidão. You know, one of the things I had to learn quickly in getting married Uma coisa que eu tive que aprender quando casei. is in our house there was a lot of children. A nossa, onde eu vivia havia muitas crianças. So to make your point, you had to be loud. Então, para nós conseguirmos falar, tínhamos de falar alto. Who's on dishes tonight?
It's not my turn. Quem é que vai lavar a louça? And then God, because he's got a sense of humor, he makes me get married to this lady. E Who there was porque like Deus tem 4 um of them in senso the de humor, house, or 3 of them. Manda-me casar com uma esposa. And when she speaks, she speaks. Quando ela fala baixinho. What do you think we should have for dinner tonight? O que é que tu achas que devíamos comer hoje à noite? I don't know. You're the one who's cooking. Eu não sei, tu é que estás a cozinhar. She says, why are you screaming? E ela diz, mas por que é que tu estás a gritar? I'm not screaming. Eu não estou a gritar. And you see, that's how I grew up. You just have to be loud to make your point. Porque a maneira que eu fui criado, tínhamos de sempre gritar as coisas para ouvirem. Again, pray for me. Então orem por mim. Here's another thing about love. The fruit of the Spirit is that when you really have the fruit of the Spirit is that you have self-control. E quando temos o fruto do Espírito, temos domínio próprio. Can you hold back? Can you not do things that you want to do? Será que tu podes não fazer coisas que tu apetece fazer? And here's the thing: this part of the fruit, this fruit of the Spirit, is the most difficult because we live in an automatic time. E é difícil porque nós vivemos em tempo automático. You must understand, everything is so quickly. Tudo é tão rápido hoje So em to have dia. the self-control of waiting is so Para difficult. termos o autodomínio de esperar é difícil. Luke 6 verse 45. Lucas 5:45. I'm almost done. Estou quase a terminar. You see, when you've got the fruit of the Spirit, and Quando temos o fruto do Espírito the tree of the fruit of the Spirit is in you. e a árvore do fruto do Espírito vive em ti, But here's what the Bible says: a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. You would think this is obvious, but obviously Luke thought it needed to be there because he says, "For out of the abundance of the heart, his mouth speaks." porque da abundância do coração fala a How do I know boca. what's happening in your heart? I listen to you. Como é que eu sei o que se passa no teu coração quando eu te ouço? My advice to young people is, if O meu you, conselho aos jovens: let me come this side. If you want people to think you're smart, se tu queres que as pessoas acham que tu és esperto, don't say anything. não digas muito. Because if you start speaking, then they'll know you're not smart. Porque se ele começa a falar, tu sabes que não. Matthew 15:11. Mateus 15:11. Matthew 15:11 says, Now what goes into a man O que entra no homem, o que contamina o homem, Sorry, it says not what goes into a man's mouth não é defiles a o man. que entra pela boca que contamina o It's homem, not what goes into you that defiles you, but here's what defiles you. mas o que contamina o homem é But what comes out of your mouth, É o- that is what defiles a o man. que sai da boca. Isso é o que contamina. Did you guys know that? So it's not about like your diet type of thing, Não é acerca da dieta, aquilo que nós comemos, because what really smells is o que cheira mal não é o que comemos. okay. Verse 11. Okay, Versículo- I think I copied that twice. Okay. So Matthew 7 verse 16. Mateus 7:16. I'm rushing against time now. Matthew 7 verse 16 to 20. How are you going to know if people belong to Christ in a relationship? Como é que sabemos que alguém pertence a Cristo num relacionamento? By the fruit that they bear. It says, you will know them by their fruit. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree, this is the law of reproduction. Esta é a lei de reprodução. Toda a árvore Every tree that does not bear good fruit is que não cut down produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Pelos frutos os conhecereis. What type of fruit are you producing in your relationships? Qual é o fruto nos teus relacionamentos? You know, we're going into a time of Christmas. Nós vamos agora para o tempo de Natal. It's a time where we're with family. É o tempo de passar com família. And some of you are not looking forward to that. E alguns de vocês não estão a gostar de ter essa coisa. Because maybe there's an uncle who's coming, Porque an talvez auntie who's venha um coming, tio ou uma tia and it's difficult for you to be with that auntie. e é difícil tu passares tempo com essa pessoa. But Jesus requires this of us. Mas Jesus pede isso de nós. And here's why we need to
show these fruits while we're on this side of life. E temos que mostrar este fruto enquanto estamos aqui nesta vida, Because in heaven, they're not going to be needed. porque no céu já não vamos necessitar See, deles. your gifts and your talent are not going to be needed in Os heaven. teus dons e talentos já não são precisos, não podem ser usados no céu. 1 Corinthians 13, 8 to 9. 1 de Coríntios 13, 8 a I'm 9. almost done. 1 Corinthians 13, verse 8 to 10, sorry. He says, prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge will become useless. Diz, as profecias serão aniquiladas, But love will last forever. mas o amor durará para sempre. Now, our knowledge is partial and incomplete. And even the gifts of prophecy reveals only part of the whole picture. But when the time is perfect, or when the time of perfection comes, these partial things will become useless. So God is calling you and I to show and exercise love on this side of life. Deus está a Because- chamar-nos a nós para mostrar amor neste lado So- da vida. So if God has given you the gift of prophecy, prophesy now. Se Deus deu-te o dom de profecia, profetiza agora. If God has given you the gift of healing, go and pray for people now. Se tens o dom de orar pelos doentes, faz agora. Because all of these things that God has given us, they are going to become Porque useless. depois as coisas já não vão ter valor. Because who's going to need healing in heaven? Porque no céu ninguém precisa de ser curado. So do the things that you need to do now. Então façam as coisas que precisam de fazer agora. Love the people you need to love. Amem as pessoas que precisam Show de up ser for the amadas. people you need to show up for. I want to end with this. E eu quero terminar com isto. And as I was preparing this message, Uncle Ian, let me be honest with you. I really wanted to talk about Luke 15, Eu queria falar acerca de Lucas 15, vou ser honesto. but I thought you guys were going to think I chickened out. Oh, man. Because Luke 15, Em Lucas 15, Jesus tells these parables ele diz estas parábolas. that, in my personal opinion, I think Na minha opinião pessoal, this is the best story that Jesus ever told. é uma história, a melhor história que Deus contou. Church, I'm not saying that we mustn't be good at other things. Eu não digo que nós não devemos ser bons em outras coisas, I'm saying that if our Savior created us for relationships, mas se o nosso Salvador nos criou para termos relacionamentos, why are we not trying to be good at them? por que não estamos a tentar ser melhores com isso? You see, Pastor Abel's been speaking about the grace of God. Pastor Abel falou da graça de Deus. And what I've been discovering is that it's easy for us to receive grace from God, E eu descobri que é fácil nós recebermos graça de Deus, but oh man, it's so difficult for us to extend grace to our neighbor. mas é tão difícil nós darmos graça ao nosso próximo. Let me ask you a question. How are you treating people that have wronged you in your life? Como é que tu estás a tratar pessoas que têm-te tratado mal ou feito mal nesta vida? How are you treating people that have hurt you in your life? Como é que tu tratas ou lidas com as pessoas que têm-te magoado? How are your relationships? Como é que estão os teus relacionamentos? Let me ask you this question. Deixa-me fazer a pergunta. Are you committed to being a blessing in your relationships? Tu estás entregue a ser uma bênção nos teus relacionamentos? How are you towards people you don't agree with? Como é que tu lidas com as pessoas com quem tu não concordas? It's easy for us to come to church É fácil nós virmos à igreja and just say, Lord, I just want to worship you. e dizer, Senhor, eu quero te adorar, But your marriage is broken. mas o teu casamento está quebrado. It's easy to just come and worship the Lord. É fácil adorar o Senhor, But how's your relationship with your children? mas como é que é o teu relacionamento com os teus próprios filhos? Are you in touch with your children, church? Será que tu estás Just want to come num down. relacionamento com os teus filhos?
Do you understand that Jesus loves you? Será que tu entendes que Jesus te ama? Because until you understand that, you will never have successful relationships. Até tu entenderes isto, não vais ter relacionamentos com sucesso. This is not about perfection, it's about pursuing it. Isto não é ser perfeito, mas é em nós procurarmos. Because as I close, I think about the story of the son in the book of Luke 15. Ao terminar, eu lembro-me daquela história do filho em Lucas 15. If you've been in church long enough, you know about the story Se tu tens estado na igreja há muito tempo, conheces esta história. of this young man who wasted his life. Este jovem que gastou a sua vida. You see, he didn't want relationship with God. Ele não queria um relacionamento com Deus. He just wanted the things of God. Ele queria as coisas de Deus. How many of us do? And the question I have for you: do you want God, or you just want to get out of your situation? E a pergunta é, tu queres Deus ou queres sair somente da tua situação? No, that's a real question. Do you want God, or do you just want to get out of your situation? E é uma pergunta séria. Tu queres mesmo Deus ou só queres sair da tua See, situação? because a lot of people come to church because they want to get out of their situation. Muitas pessoas vêm à igreja porque querem ser libertos da sua You don't really situação. want Him. Tu não queres Deus. You don't really want His face. You want His hand. Tu não queres a face de Deus, tu queres a mão de Deus. And that was the problem with this young man in the book of Luke 15. E este jovem em Lucas 15, He didn't want the face of his father. ele não queria a face do Pai. He didn't want intimacy with God. Ele não queria intimidade com Deus. He just wanted the gifts of God. Ele só queria os dons de Deus. That's why when I read the story, it burdened me because we're good at having things, but we're not good at doing relationships. E eu fiquei muito tocado com esta mensagem porque nós somos bons em pedir coisas, mas não ter relacionamentos. And so he goes to his father. He says, "Father, give me the portions of good that falls to me." Então ele disse, dá-me aquilo que é meu. And the father divided to them. E o pai deu. And the young man goes off to a distant country. E ele vai para um outro país. Because once we get what we have, we always leave the father's house. Porque quando Deus dá aquilo que nós queremos, nós depois deixamos a casa dele. A lot of you, if God just gave you what you were asking Him to give you, you wouldn't be at church anymore. E há muitos de vós, se Deus tinha dado aquilo que vocês pediram, vocês já não vinham mais à igreja. You see, and that's the thing. The father's longing for relationship, you longing for the presence. E você, o pai quer um relacionamento conosco e tu só queres as prendas. And the problem with this season is that it's a season of celebration. It's a season where we're supposed to be longing for a relationship with Jesus. E nesta época estamos a passar, devia de ser uma época que queremos um relacionamento com But it's Jesus. become a season where we're just thinking about the gifts and the presents and Mas the é uma holidays. época que só pensamos de coisas materiais, de prendas. I want to land with this. E eu quero terminar com isto. This son, he takes his father's belongings, Este filho pega nas coisas do pai, he spends it in the world. ele levou a herança e gastou-a toda. The problem is he's not just spending the money, E o problema não foi só gastar, he's spending himself. mas ele está a gastar-se a si próprio. He's losing his identity. Ele está a perder a sua identidade. He's forgetting who he is. Ele está a esquecer-se quem é que ele é. And so the transition is while he's suffering and the money's gone, the Bible says that he comes to himself. Enquanto ele está a sofrer e o dinheiro desapareceu, ele volta-se a si próprio. That is a long journey. E isso é uma caminhada longa. The longest journey is coming to yourself. A caminhada maior é nós voltarmos a nós próprios. And some people can travel the world, live long, but never come to themselves. E há pessoas que podem viajar o mundo, viver muito tempo, mas nunca voltam-se a si próprios. And he makes up his mind. E ele decide. Because finally he cares more about relationship than he cares about the stuff. Porque ele agora finalmente preocupa-se mais com o relacionamento do que com as coisas. He starts rehearsing his speech to the dad. E ele começa a preparar o que vai dizer ao pai. Kind of like some of us before we come to God. Alguns de nós fazemos isto antes de vir a Deus.
He said, I'm going to arise and go to my father. Eu vou me levantar, eu vou ao meu And pai. he's thinking, I'm going to tell him, I've sinned against heaven and against Eu you. pequei contra o céu, contra ti. I'm no longer worthy to be called your Eu não son. quero ser chamado teu filho. Make me like one of your servants. Faz-me como um dos teus servos. Church, it's embarrassing to admit that you are wrong. É embaraçoso admitirmos que estamos errados. But it's the most freeing thing you can do. Mas é aquilo que te libertará. You see, if you don't come to your senses, Se nós não voltamos a nós próprios, I pray that God will bust you out. eu oro que Deus que tire dessa situação. I pray that God is going to expose the sin. And it's the most loving thing God can ever do in your life is expose the sin in your life. Eu espero que Deus possa expor o teu pecado, e é a coisa mais amorosa que Ele possa fazer, é expor o teu pecado. I pray that God will expose your addictions and your pornography and your alcoholism. I pray that He will expose you, because maybe, and just maybe, you might come back to your senses. Eu espero que Deus possa expor aquilo que está escondido, porque talvez tu possas voltar a ti próprio. Because this young man, the difference is when he started off, he says, Father, give me. A diferença é que ele disse, Pai, dá-me. But after life has broken him down, Mas quando a vida quebrou, it's not about give me anymore. já não era dá-me. He comes to the Father Ele vem ao Pai and he says, make me. e ele diz, faz-me. I pray that you will get to a place where you are saying, Father, make me. Eu oro que chegues a um lugar onde diz, Pai, faz-me. You see, a lot of us, our relationship with God is about give me. Muitos de nós temos um relacionamento com Deus onde nós é só dá-me. You see, the problem with give me is about you. E dá-me tem a ver contigo. Give me is a selfish approach in a relationship. É um relacionamento egoísta. Give me is a picture of impatience. Dá-me é uma figura de impaciência. But are we going to be a generation and a church that's known for seeking the face of God? Será que vamos ser uma igreja, uma Or are we going to geração be a generation of people that's known for just wanting the hand of God? que busca a face de Deus, ou só é conhecida como aqueles que só querem a mão de Deus? Maybe as I've been talking about relationships this morning, you're thinking about your marriage. Talvez ao falar de relacionamento estás a pensar no teu casamento. Maybe you're even a father. Talvez até como pai. And all you want from your children is to give me, and your kids have to just give you, and they must perform so that you feel better about you being a dad. E talvez tu como pai só pedes coisas aos teus filhos para que tu sintas-te melhor. But maybe you're a child here, you're a young person, and all you're thinking about is give me, and all you want from your parents is for them to give you. Ou então és um filho e tu como jovem só queres que teus pais te deem, é só o que tu pensas. But what if today you made a decision and say, E se tu fizesses uma decisão hoje? I don't just want what you have to give. Eu não quero só o que tu queres, tu podes me dar. God, I need the finances. Deus, eu preciso do dinheiro. I need that miracle. I need that breakthrough. I need that Eu healing. preciso daquele milagre. But God, if you don't give it to me, Mas Deus, mesmo se tu não me deres, at least make me. por favor, faz-me. Because make me is always better than give me. Porque faz-me é melhor do que dá-me. While every head is bowed and eyes closed, E enquanto nós fechamos os nossos olhos e curvamos as cabeças, you know, there's a song that says that in the crushing, God is making new wine. e há uma música que nós conhecemos que diz quando Deus está a fazer novo vinho. And it says, make me your vessel. Faz-me um vaso, It says, make me an offering. faz-me uma oferta. And I want, if you can just put that song rather, please. Not this one, please. Because there's a lot of us here Há muitos de nós aqui
when it comes to the relationship we have with our Father, Father God, Quando nós temos o nosso relacionamento com o Pai, Deus Pai, I know time is gone, but please just, eu sei que o tempo está a passar, this is a moment for some people. mas algumas pessoas precisam disto. Can you honestly come to the Father this morning with sincere heart Podem vir ao Pai com corações sinceros. and say, Father, make me. Pai, faz-me. Make me your child. Faz-me teu filho. Change me. Muda-me. Mold me Molda-me till I look like you, Jesus. para que eu possa me parecer como tu. Whenever you're ready, as the song is playing, E à medida que esta música toca, just stand and surrender to your Father in heaven this morning. se querem podem pôr de pé e vamos render-nos ao Pai Celestial. Surrender. Jesus. Yes, Lord. Amen. You know what the thing is? You can go through your entire life. Nós podemos passar a vida inteira. You can just lower it a bit and you can go through your entire life and miss out on the intimacy with God E não termos intimidade com Deus. because you're chasing stuff. Porque estamos à procura de coisas. God cares about our relationships. Deus preocupa-se com os nossos He relacionamentos. really does because He loves it when we're united. Porque Ele ama quando nós estamos unidos. But the most important relationships Mas os relacionamentos mais or importantes relationship is with God. são com Deus. He wants us to seek Him for Himself, Ele quer que nós o possamos buscar por aquilo que Ele é. to really be in love with God. Para estarmos apaixonados por Ele. Not just in love with coming to church, Não só gostarmos de vir à igreja, but to be in love with the Father. mas estamos apaixonados pelo Pai.
That's why I said relationships are where God is building character. E os nossos relacionamentos com Deus Because it's the criam one caráter. place, it's the one place where Jesus is making you new wine. É um lugar onde Deus faz novo vinho. It's the one place where you are squeezed. Onde nós somos esmagados. It's the one place where you are tested is relationships. Onde nós passamos por provas é com see, relacionamentos. When the father, the prodigal son, gave him the things that he asked for, E quando o pai deu as coisas ao filho pródigo que ele pediu, it was also a test to the father. então era uma prova ao pai. Because the father knew what would happen, O pai sabia o que ia acontecer, but he had to let his son go through the process. mas ele teve que deixar o filho passar pelo processo. You see, sometimes as parents, the most loving thing we can do is to allow our children to go through their own journey. Às vezes, como pais, nós temos de deixar os nossos filhos ir a sua própria caminhada, é o nosso maior amor. And pray that as they go through their own journey, that life will press them and make them new wine. E orar para que ao eles andarem no seu caminho, que eles vão ser esmagados e vai sair novo vinho. So, just to show you the goodness of God, let me come up here Para on mostrar stage. a bondade de Deus. You know, I had been planning to play this song after the service. Eu queria tocar isto depois do culto. And I knew that God uses our relationships to change us, man. E Deus usa os relacionamentos para nos mudar. So as I'm speaking, as you know, Mpo, Brandon's wife, is an artist. E a Mpo é uma artista. Throughout the sermon, she was drawing this here. E ela, durante o culto, ela pintou isto. Because God showed her that E Deus This is mostrou-lhe isto. this is what's happening this morning. Isto é o que está a acontecer esta manhã. So God is speaking and God is calling. Deus está a falar e está a chamar. So I don't want to waste your time. Eu não quero gastar mais tempo. I know that you've got places to go, but if you are here this morning, Se tu estás aqui esta manhã, there are relationships in your life that are fractured. há relacionamentos na tua vida que estão fraturados. There's people you need to forgive. Pessoas que tu tens que perdoar. Or just saying, Lord, you know what? I suck at relationships. I need you Senhor, to make me. eu preciso que tu me tornes. Change me, make me. Put Muda-me. your robe on me. Put your ring on me. Give me my Muda-me, identity. dá a minha identidade. That's who we want to pray for. É isso que, é para essas pessoas que nós queremos orar. So with every eyes closed, here's part. I want to pray and close Eu the quero service. orar e terminar o culto. Father God, I want to thank you this morning Eu quero te agradecer That esta your- manhã that your word is true, que a tua Jesus. palavra é verdade. Lord, this is a season of family and Este é um gatherings. tempo de família e juntarmos-nos. But Lord, we forget to be good at relationships. Mas, Senhor, nós esquecemos de sermos bons com Especially even with our relacionamentos. relationship with you, Jesus. E até o nosso relacionamento contigo. I pray, Father God, that we will be your hands and feet. Eu oro que nós possamos ser as tuas mãos e os teus We pés. will be to our families the true embodiment of what it means to be a believer. Que a nossa família possa ver em nós o que é ser um cristão. Love them even when it's not easy. Que os possamos amar mesmo quando não é fácil. Because, Lord, you dropped every offense Porque, Senhor, tu deixaste de parte toda a ofensa and chose to love us. e escolheste amar-nos. So I just want to pray that for those of you who are traveling over this time, may the Lord just bless you Senhor, and eu keep you. também oro que o Senhor guarda cada um que vai viajar, May He just dispatch His angels to protect que Ele you on ponha the os road. anjos à vossa volta And may He give you rest during the season. e que vocês possam ter descanso durante este tempo. And may He give you nudges and remind you that this is the reason. He is the reason for the E que season. Ele possa vos lembrar que Ele é que é a razão que nós temos este tempo. May you experience the shalom peace of God. E que possam experimentar o shalom, a paz de Deus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Praise the Lord. Amen. If you need prayer at the end, Se no fim precisarem de oração, we podem wanna- vir à frente. we want to pray with you and bless you. Amen. Please don't forget, for the people who are not aware, we start at 9:30 every day. Não se esqueçam Every que Sunday. o culto agora é às 9h30 todos os domingos. And it And is a Christmas joint Day. service. And obviously, Christmas Day, we have a service E as no well. dia de Natal também às 9h30.